Por que o ferro enferruja muito mais rápido na praia do que, sei lá, no meio do deserto? Boa pergunta. Ou então, por que queimar açúcar numa colher é uma coisa super violenta, sabe? Com fogo e tudo, mas dentro de uma planta é um processo lento, controlado. Exato, um processo que gera energia para ela viver. São essas as perguntas que a gente vai mergulhar hoje, usando como base uns textos de química bem conhecidos, tipo Atkins and Jones, Russell. E o legal é que essas perguntas não são só, tipo, curiosidades de almanaque. Elas nos jogam direto no centro da cinética química. Cinética química, um nome chique. É um nome chique para uma ideia até que simples, o estudo da velocidade das reações. E entender isso é fundamental, porque a química do mundo real não é só sobre o que reage, mas em quanto tempo reage. Da produção de um remédio ao cozimento de um ovo, tudo é cinética. Total. Então a nossa missão hoje é essa, uma análise aprofundada para entender o que faz uma reação ser rápida ou lenta. A gente vai começar pelo básico, depois vai investigar o que controla esse ritmo e no final tem uma reviravolta que muda tudo. Uma reviravolta que mostra que as reações químicas têm uma vida secreta. Gosto da ideia. Vamos começar a juntar as pistas? Beleza, primeira pista então. O que exatamente a gente quer dizer com velocidade de uma reação? Parece óbvio, mas... Mas não é tão óbvio assim. De forma bem direta, a velocidade é o quanto a quantidade dos seus ingredientes, os reagentes, diminui com o tempo. Ou o quanto o seu produto final aumenta. Exatamente. Você pode literalmente medir a concentração de uma substância e ver o quão rápido ela some ou aparece. Certo. Mas aí vem a distinção. Eu posso calcular uma velocidade média, né? Tipo, se uma viagem de São Paulo ao Rio leva 5 horas, minha velocidade média foi de uns 80 km por hora. Por que isso não basta para um químico? Ótima analogia. Não basta porque a reação quase nunca acontece num ritmo constante. Na sua viagem ao Rio, teve hora que você estava a 110 e teve hora que ficou parado no trânsito a 0. O velocímetro. O velocímetro, ele te dá a velocidade instantânea daquele exato momento. É isso que o químico precisa. Ah, entendi. Porque a reação geralmente começa super rápida, quando tem um monte de reagentes, e depois vai ficando mais e mais lenta. A velocidade média esconderia essa informação toda. Exato. A velocidade instantânea é uma foto da reação naquele segundo. Ela nos diz, agora, neste instante, a reação está acontecendo nessa velocidade. É com essa informação que a gente consegue prever o comportamento dela. Ok, pista entendida, olhar para o velocímetro, não para a média da viagem. Isso nos leva à próxima pergunta. Quem controla esse velocímetro? As fontes apontam o primeiro suspeito óbvio. A concentração. A quantidade de gente na festa, né? Quanto mais gente, maior a chance de se esbarrar. Exato. E tem um exemplo nos materiais que eu achei genial. Uma reação hipotética. A mais 2B mais C, virando produtos. Aí os cientistas foram medir o que acontecia. E o que eles descobriram? Aí que o mistério começa. Se eles dobravam a concentração de A velocidade dobrava. Triplicavam a velocidade triplicava. Ok, uma relação direta. Super lógica. Só que eles viram que a velocidade também dependia de B. Mas, e essa é a parte esquisita, ela era totalmente independente da concentração de C. Mudar C não fazia a menor diferença. E aí a gente já tem um primeiro grande insight. O reagente C está na equação, ele participa da reação, mas ele não dita o ritmo. Exato. Isso prova que não dá para só olhar para uma equação química e adivinhar como a velocidade funciona. Você precisa do experimento. É contraintuitivo demais. Então, com base nesses dados, os químicos montam o que eles chamam de equação de velocidade, certo? Que nesse caso seria algo como velocidade igual a K vezes a concentração de A vezes a de B. Isso, e C fica de fora. Mas, o que é esse K que apareceu aí? Esse K é a nossa próxima grande pista. É a constante de velocidade. Pensa nela como a personalidade da reação. Algumas são naturalmente explosivas, outras são calmas, lentas.
O K é o número que captura essa personalidade. Entendi. E o mais importante, essa personalidade pode mudar se o ambiente mudar. Principalmente, se a temperatura mudar. Certo, então o K é tipo o DNA da reação. Mas antes de falar da temperatura, os materiais falam de ordem da reação. Eles dizem que no nosso exemplo, a reação é de primeira ordem para A e ordem 0 para C. Isso soa super técnico. Mas a ideia é simples, é só um jeito de descrever o que você mesmo observou. Primeira ordem em A significa que a relação é linear. Dobrou A, dobrou a velocidade. E ordem 0 em C é que não tem relação nenhuma. Nenhuma. Pode dobrar, triplicar, tirar quase todo o C, que a velocidade nem liga. Agora, se a relação fosse de segunda ordem em relação a B, por exemplo, Ah, aí se eu dobrasse B... a velocidade quadruplicaria. Exatamente. Seria uma relação exponencial. A ordem é só o nível de influência que cada um tem. Entendi a matemática, mas ainda não consigo visualizar. Tipo, o que está acontecendo com as moléculas? Por que elas reagem mais rápido só porque tem mais vizinhos? É só uma questão de esbarrar mais? Perfeito. Agora a gente sai da matemática e vai para o nível molecular. É o chamado modelo de colisão. A ideia base é exatamente a que você falou. Para reagir, as moléculas precisam, antes de mais nada, colidir. Se esbarrar. Se esbarrar. Mais concentração, mais gente na sala, mais esbarrões. A princípio, simples assim. Peraí, se fosse só isso, o ar que a gente respira, que é uma sopa de nitrogênio e oxigênio se trombando o tempo todo... Trilhões de vezes por segundo. Deveria entrar em combustão sozinho. E não entra. Então só colidir não é o bastante. Exatamente, que ótima observação. E é aí que a coisa fica fascinante. Uma colisão, para ser efetiva, ou seja, para gerar uma reação, precisa atender a duas condições muito estritas. Regras de etiqueta para as moléculas. Tipo isso, a primeira regra é a energia. Elas não podem chegar mansas uma na outra. Precisam colidir com uma energia mínima, uma certa violência. É a energia de ativação. Ah, essa é a analogia que eles usam do carro parado numa subidinha. Não adianta dar um peteleco. Não adianta. Você precisa de um empurrão bem forte para ele vencer aquela elevação inicial e aí sim descer a ladeira. Essa é a energia de ativação. Analogia perfeita. Se a energia da colisão for menor que essa barreira, as moléculas batem, ricocheteiam e cada uma segue seu caminho, como se nada tivesse acontecido. E a segunda regra? A segunda regra é a orientação. A orientação. Como assim? As moléculas precisam colidir do jeito certo. Pensa em duas peças de Lego. Elas podem se chocar de 1000 maneiras, mas só vão se encaixar se a parte de cima de uma bater na parte de baixo da outra, na posição exata. Nossa! Com as moléculas é a mesma coisa. O átomo de carbono de uma precisa bater no átomo de oxigênio da outra no ângulo certo. É o chamado fator estérico. Caramba! Então, para uma reação acontecer, você precisa de uma colisão que tenha a energia certa e a orientação certa. Devem ser pouquíssimas as que conseguem. São a minoria, com certeza. E o que é incrível é que aquela constante K que a gente falou, ela encapsula tudo isso. O K é a prova de que a química é sobre a violência e a precisão de cada encontro molecular. Uau! Isso faz muito mais sentido. E agora eu acho que consigo entender por que a temperatura é tão importante. Quando a gente esquenta as coisas, as reações ficam mais rápidas. O calor deve afetar essas duas regras, né? Afeta principalmente a da energia. E de um jeito brutal. Quando você aumenta a temperatura, você está dando mais energia de movimento para todas as moléculas. Elas ficam mais agitadas. Certo, muito mais agitadas. Isso até aumenta um pouco a frequência de colisões, mas o efeito principal é que mais moléculas vão ter energia necessária para passar por cima daquela barreira. Do empurrão inicial do carro. Exatamente. A equação de Arrhenius, que parece super complicada, no fundo só diz isso. Um pequeno aumento na temperatura causa um aumento gigantesco no número de moléculas que têm energia suficiente para reagir. É como se, ao esquentar, você transformasse os petelecos em empurrões fortes. Haha, boa, ok. Então já temos várias pistas. A velocidade depende da concentração, que aumenta as colisões, e da temperatura, que dá energia para essas colisões. Mas ainda tem uma ponta solta, o mistério do reagente C,
aquele que não influenciava o ritmo. Como? Ah, agora chegamos na grande reviravolta. A solução para o mistério do C revela a vida secreta das reações. A verdade é que a equação química que a gente aprende na escola Aquela linha única, reagentes virando produtos. é quase sempre uma mentira. Como assim uma mentira? É uma simplificação. É como ler só a primeira e a última página de um livro. Você sabe como a história começa e como termina, mas perdeu todo o enredo. A maioria das reações não acontecem num passo só. Exatamente. Elas ocorrem numa sequência de pequenas reações, um mecanismo de reação. Os materiais dão um ótimo exemplo. 2ICl mais H2 virando 2HCl mais I2. Olhando para isso, você imagina um encontro triplo e mágico. O que na prática é quase impossível. Quase impossível. O que a pesquisa mostra é que o mais provável é um mecanismo de duas etapas. Primeiro, uma molécula de ICl bate numa de H2, formando HI e HCl. Essa é a etapa 1. Certo? Depois, essa molécula de HI, que acabou de ser criada, vai lá e bate na segunda molécula de ICl, e aí sim forma o I2 e o outro HCl, etapa 2. Uau! E se a gente soma as duas, o HI que foi criado na primeira é consumido na segunda, então ele some da equação final. Perfeito, ele é um intermediário de reação. É fundamental para a história, mas não aparece nos créditos finais. E isso resolve o nosso mistério. A velocidade da reação inteira é quase sempre ditada pela etapa mais lenta desse mecanismo. É o famoso gargalo. Não adianta ter uma parte da linha de produção super rápida se tem uma máquina lenta no meio que segura tudo. É exatamente isso. Essa etapa lenta é a etapa determinante da velocidade. E a equação de velocidade que a gente mede no laboratório... É um reflexo dos reagentes que participam dessa etapa lenta. Isso. E não necessariamente de todos os reagentes da equação geral. Então, no nosso caso do A, B e C, o reagente C não influenciava a velocidade porque ele provavelmente só entra numa etapa rápida, que acontece depois do gargalo. A velocidade já foi definida antes mesmo dele entrar em cena. Mistério resolvido. Caramba, esse muda tudo. A equação é só a ponta do iceberg. Então, para fechar, a velocidade é uma receita complexa. Concentração, que define a chance de encontro. Temperatura, que dá energia para o encontro valer a pena. A orientação, que exige precisão. Como duas peças de Lego. E por fim, a grande revelação. Tudo isso acontece em capítulos. E é o capítulo mais lento que dita o ritmo de todo o livro. Ótima síntese. Juntamos todas as pistas. Entendemos como acelerar as coisas com mais calor ou com mais concentração, mas isso me deixa com um último pensamento. Manda. E se, em vez de tentar forçar as moléculas a superar aquela barreira de energia, a gente pudesse simplesmente criar um novo caminho, um atalho, com uma barreira muito mais baixa? Mudar a própria paisagem da reação? Isso é possível. É possível? E essa é a função dos catalisadores. Eles são substâncias que entram na reação, oferecem esse atalho e saem intactos no final. Eles não dão mais energia, eles mudam as regras do jogo. E entender como eles funcionam, bem, isso abre um outro universo de possibilidades, que vai da indústria até o funcionamento de cada enzima no nosso corpo. Mas isso já é matéria para uma outra investigação.